Então, gente, continuando aqui, a gente viu então a determinação do nível de renda nacional de equilíbrio e viu que ele é determinado numa economia com nível de produção muito abaixo do pleno emprego, com uma curva de oferta agregada keynesiana extrema. O nível de produção e emprego nacional de equilíbrio é determinado pela demanda agregada, sendo que são pelos componentes autônomos em relação ao nível de renda. Tá? E dado a determinação do nível de renda, a gente tem uma variável muito importante que impacta aí as políticas econômicas do governo, que é a questão do superávit ou déficit fiscal. Já falamos sobre ele, né? Mas só relembrando, a gente tem o que? O superávit ou déficit fiscal é a diferença entre receitas tributárias do governo e os gastos públicos, né? O governo, se ele arrecada são os tributos, o governo arrecada tributos num valor maior do que seus gastos, então o governo realiza superávit fiscal. Se o governo arrecada menos tributos do que ele realiza de gastos, então ele realiza déficit fiscal. E aí tributos a gente pode considerar como um valor bilionário, né, um valor fixo, algo do tipo IPTU e IPVA, ou pode considerar um imposto como uma proporção da renda, que normalmente é o que se considera aqui em cursos de macro, né? Então o T, que é a tributação, pode ser entendido como um Tzinho minúsculo, que é a alíquota de imposto, vezes a renda. Então os impostos que o governo arrecada é uma proporção da renda. E aí, para o caso do exemplo anterior que a gente viu, a gente tem o quê? Relembrando o exemplo numérico que a gente viu, são os mesmos valores, a gente já calculou o nível de renda nacional de equilíbrio, 5.250. A questão é, para esse nível de renda, qual é a situação fiscal do governo? O governo é superavitário ou é deficitário? E a gente tem o quê? Que para saber isso, a gente já sabe os gastos, está indicado ali nos dados da questão, né? Suponha que o governo gastou 1.000, mas dado que o governo gastou 1.000, o nível de renda nacional de equilíbrio é 5.250, mas desse nível de renda de 5.250, o governo arrecada 25% de imposto de renda. Então a arrecadação do governo seria de 1.312,50. É só multiplicar 0,25, a alíquota de imposto, vezes a renda, 5.250. Tá? E sendo assim, a gente tem o quê? Que o governo arrecada, nesse exemplo aí que a gente calculou, em equilíbrio, o governo está arrecadando mais do que gastando, pois ele gasta 1.000, mas arrecada 1.312,50, né? Ou seja, o governo realiza um superávit e no valor de 312,50. Ele está arrecadando 1.312,50 e gastando 1.000, então a arrecadação menos os gastos é um valor positivo e está sobrando para o governo, né? Então, no caso, o governo é poupador. Eu não sei qual é a situação anterior do governo, só estamos olhando esse momento aí, um período específico de uma determinada economia. Não sei se o governo poupou ou se endividou em períodos anteriores, não estamos vendo o nível de dívida pública, e também não estamos vendo a dívida privada. Eu não sei se empresas e pessoas estão se endividando ou não, estão poupando muito ou não, né? Mas a gente supôs que essa economia aí está arrochada, com o nível de produção e emprego muito abaixo do pleno emprego. E aí a gente tem essa situação meio pavorosa, né? A economia está arrochada e o governo está guardando dinheiro, ele está poupando, ele é superavitário. Qualquer pessoa normal vai dizer que ou o governo tem que reduzir os impostos ou tem que aumentar gastos, né? Ele tem que fazer o que vamos chamar de política fiscal. Já falamos sobre a política fiscal, né? Ele tem que fazer uma política fiscal ativa. Não só, ou primeiro para aquecer a economia, pode ser, mas principalmente a economia está arrochada, um baita desemprego, ociosidade, empresas falindo, e o governo está arrecadando, cobrando impostos da sociedade e não gastando dinheiro, certamente toda a população vai estar reclamando do governo, vai estar exigindo que o governo faça algo, né? E possivelmente o governo faria. Mas aí a gente também já tem uma questão keynesiana que eu já tinha comentado antes, né? O que fazer nesse caso aí?
que você imagina que o governo deveria fazer? Primeiro, você pode dizer, o governo poderia reduzir os impostos, sobra mais dinheiro para a população, o que já é bom por si só, mas principalmente talvez, ou se Deus quiser, a população gaste esse dinheiro que está economizando, né? Que o governo está deixando de cobrar de impostos. E isso aqueça a economia? Pode ser que sim, mas não há certeza. A certeza é que se o governo gastar o dinheiro que ele tem, nesse caso aí, sobrando de superávit, isso fatalmente, com certeza, vai virar despesa na economia. Então, entre reduzir impostos ou aumentar gastos, dado que o governo é superavitário, qual é a preferência? Na visão de Keynes, é preferível o governo gastar dinheiro. Por quê? Realizar obras. Por quê? Porque ele reduzir imposto não é garantia de que a população vá consumir, né? Pode ser que a população só poupe todo o desconto de imposto aí, toda a redução de imposto que o governo gerar. É claro que isso é motivo para discussão, né? Você possivelmente pode dizer, não, é melhor reduzir imposto, mesmo que não aqueça a economia, pronto, já me sobra mais dinheiro. Bom, pode pensar assim, né? Mas se o objetivo é gerar despesa na economia, então o governo gastar dinheiro, fatalmente, com certeza, está, sem dúvida, gerando despesa na economia. Mas foi o que a gente já falou na aula de despesa pública. O governo superavitário, ele não pode ser gastando dinheiro livremente. Os gastos são autônomos em relação ao nível de renda. O governo não gasta dinheiro por arrecadar ou por não arrecadar. Os gastos públicos, eles são arbitrados no orçamento público. Então o governo, sendo superavitário, ele não pode resolver gastar mais. O que ele pode fazer é, para o ano seguinte, enviar uma nova proposta orçamentária para o Congresso, supondo uma nova arrecadação, um novo nível de renda, ou até mesmo nesse caso aí, supondo o mesmo nível de renda do ano atual, mas com a previsão de superávit, então ele pode aumentar as suas despesas. E daí nós temos duas coisas. Primeiro, o governo vai aumentar as suas despesas tendo-se em vista impactar a economia, gerar demanda na economia, para, se Deus quiser, aquecer a economia, né? Isso é uma coisa. E já falamos, aquecendo a economia, o governo acaba recuperando parte dos seus gastos. Então ele não anula por completo o seu superávit. Na verdade, ele pode realizar um gasto maior do que o seu superávit, porque ele vai acabar arrecadando mais ainda, né? Haverá um limite para isso. Vai chegar um momento que ele vai exaurir por completo o seu superávit. Mesmo que a economia cresça, ele arrecade mais, isso não quer dizer que ele pode ser gastando indefinidamente. Vai chegar um momento que vai anular o seu superávit, né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa que eu não posso perder de vista, temos que manter em vista, né? A ideia que eu já havia comentado na questão do gasto público. Qual a função do Estado? Você olhar para o Estado, ver que a economia está arrochada, ele é superavitário, isso de fato é um absurdo. Agora, daí você concluir que a função do Estado é gastar dinheiro para gerar crescimento econômico, talvez isso aí seja meio que uma disfunção estatal, né? Está desviando o Estado de suas reais funções. Mas, enfim, vamos seguir aí a matéria. Normalmente, curso de macro, professores não chamam atenção para esse aspecto. Eu é que acho importante chamar atenção para isso. Mas, enfim, o governo não gasta dinheiro para aquecer a economia. O governo tem que gastar dinheiro para cumprir as suas funções. Quais são as funções do governo? Bom, deixa isso para lá. Vamos dizer que o governo, em determinado ano, nessa economia aí, o país realizou um certo PIB, o governo realizou uma certa arrecadação, gastou menos do que arrecadou, então ele é superavitário. Para o ano seguinte, digamos que o governo envie para o Congresso uma proposta orçamentária prevendo maiores gastos. Qual seria o impacto disso? Aí vamos ver graficamente e fazer um exemplo numérico, né? Primeiro, graficamente, a gente teria o quê? Qual seria o impacto do aumento de despesas autônomas? O gasto público está dentro das despesas autônomas sobre o nível de renda. Qual o impacto do aumento de despesas autônomas sobre o nível de renda? Então é basicamente o que a gente já viu no vídeo anterior, né, no slide anterior. A gente tem um certo montante, inicialmente um certo montante de despesas autônomas. Dadas essas despesas autônomas, nós vamos ter a nossa demanda agregada a cada nível de renda. Ao nível de renda zero, um certo montante de despesa autônoma. Isso gera vendas na economia, perda de estoque e pressão para o aumento do nível de produção e renda.
Na medida que a produção e renda aumenta, isso aumenta a própria demanda. Só que a demanda aumenta menos que proporcionalmente ao aumento da produção e renda. A economia tende a crescer até um determinado ponto de equilíbrio. Vamos dizer que o nível de renda nacional de equilíbrio para essa economia hipotética aí, inicialmente seja o nível de renda produção e renda Y1, dado ali no ponto A. Então pronto, a economia está em equilíbrio, esse é o equilíbrio. Mas aí vamos considerar os números que a gente viu no slide anterior. Digamos que nessa situação o governo é superavitário. Então, de um lado, a gente está considerando que a economia é arrochada e de outro está com um nível de produção muito abaixo do pleno emprego, um tremendo desemprego, empresas falidas, uma enorme capacidade produtiva, o país desesperado, todo mundo querendo crescimento econômico e o governo estaria poupando dinheiro. Considere que é esse caso inicial. Então, o governo envia para o Congresso uma proposta de aumento de gastos. Isso leva tempo, não é de um dia para o outro, é de um ano para o outro, e tem que negociar com o Congresso e digamos que seja aprovado o aumento de gasto. Então, aumentando o gasto, a gente teria um aumento de despesas autônomas na economia. Mantido tudo mais constante, mantido o consumo autônomo, o investimento autônomo, a propensão a consumir e a alíquota tributária, a gente teria o quê? Um aumento de gasto público, o que leva a um aumento de despesa autônoma, o que faz com que ao nível de renda zero, supostamente, as despesas autônomas na economia aumentem de A barra para a barra linha. A barra linha é maior do que a barra. Por que é maior? Porque os gastos aumentaram. A barra, lembrando, é C barra mais I barra mais G barra. É consumo autônomo mais investimento autônomo mais gasto autônomo. Supondo que consumo autônomo ficou inalterado, investimento autônomo ficou inalterado e só o governo aumentou seus gastos autônomos, então nós teríamos essa situação e as despesas autônomas aumentariam. E na medida que as despesas autônomas aumentariam, a gente teria um deslocamento da curva de demanda agregada a cada nível de renda. A demanda agregada iria para cima e para a direita, né, de DA1 para DA2. Isso faria com que, ao nível de produção nacional inicial Y1, agora a economia tivesse mais demanda. Então esse ponto A, desse nível de produção e renda nacional Y1, era inicialmente um ponto de equilíbrio, agora passa a ser um nível de produção de desequilíbrio. Qual o desequilíbrio que a gente tem aí? O nível de produção agora é maior, o nível de demanda agregada agora é maior que o nível de produção. Então passa a haver redução de estoque e pressão para o aumento do nível de produção. E a produção nacional tende a crescer até que ponto? Até o nível de produção e renda Y2, ali no ponto B, né? Agora, o nível de produção Y1 inicial, ele se torna um nível de produção baixo, né? E como a gente já viu, se o nível de produção é baixo em relação ao nível de equilíbrio, isso significa que a demanda agregada na economia é maior que o nível de produção, isso leva a perdas de estoque e pressão para o aumento do nível de produção, tá? E no caso aí a produção aumentaria até Y2, tá certo? Se aumentar para além de Y2, a gente passa a ter um nível de produção muito alto, a economia vai acumular estoque e haverá tendência à redução do nível de produção. E a produção cairia até esse nível de equilíbrio Y2. Tá certo? No ponto B. Ou seja, qual é o impacto do aumento de despesas autônomas sobre o nível de renda? A priori, desconsiderando o mercado monetário, nós estamos falando de moeda e juros, né? A gente tem que seria um aumento do nível de renda. Agora, da onde que viria o aumento de despesas autônomas? Pode ser aumento do consumo autônomo, pode ser aumento do investimento autônomo ou pode ser aumento de gastos públicos. Aqui eu estou considerando gastos públicos. E basicamente porque a gente considerou que o governo é superavitário. Agora, se o governo fosse deficitário, o que fazer, né? Se inicialmente a economia já está arrochada e o governo é deficitário. Por exemplo, o Brasil de hoje, 2020, a economia brasileira está profundamente arrochada e o governo é deficitário. E aí, o que fazer? Aumentar gastos públicos? É algo a ser pensado, né? E se é que o governo tem que fazer alguma coisa, né? Mas, enfim, esse aí seria o impacto do aumento de despesas autônomas sobre o nível de
produção e renda nacional a curto prazo, né? Desconsiderando o mercado monetário. Mas aí vamos fazer esse exemplo numérico, mas deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau.